galera do canal, aqui é o Eioso. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês 5 decisões, 5 dicas que me ajudam a tornar o meu beat mais humano, mais orgânico e como que você pode aplicar eles de uma maneira prática nas suas produções. Bora lá. Cara, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, qual que é a ideia clara que você quer passar no beat? Quando você começa pela bateria, você seta o seu gênero primeiro. Quando você começa pela melodia, você seta a vibe primeiro. Nesse caso aqui, eu comecei pela bateria, mas eu quero mostrar para vocês a progressão harmônica, porque tudo gira em volta de repouso e tensão. Puxar e soltar. O que eu quero dizer com isso? Cada acorde ele tem uma função. Ou ele vai te puxar para perto, vai te repousar, ou ele vai te causar algum tipo de tensão ou preparação para o próximo acorde. Basicamente, cada acorde te leva para um lugar. Então, a minha primeira dica de fato é utilizar a harmonia com intenção e você buscar aprender o sistema numérico de Nashville. O que é isso? Sabe quando a gente vê esses números romanos que eu falo das minhas progressões? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e assim por diante. Isso é o sistema numérico de Nashville. E qual é a vantagem de utilizar esse sistema? Do que você fala, pô, aqui não, aqui eu tô fazendo um dó menor com nona, aqui eu tô fazendo não sei o que. A vantagem do sistema numérico de Nashville é que você dá papel para cada acorde. Dessa forma, você sabe que o acorde número 1, ele sempre vai ser a tônica, ele vai ser o repouso. O acorde número 5, ele é dominante, então ele vai criar uma tensão. O acorde número 6, ele vai ser a subtônica. O quarto vai ser a subdominante. E assim por diante. Dessa forma, você dá um papelzinho, uma função para cada acorde. E isso não serve só para complicar a sua música, isso vai te dar um senso de composição. E mesmo quando você não tenha noção, que você não pense nos graus do campo harmônico quando você está compondo, olha os beats que você já fez, olha a progressão de acordes e tenta entender. Coloca aqui no scale highlight na sua escala e olha que, pô, esse aqui é o acorde de primeiro grau, esse aqui é o segundo. Primeiramente, você não precisa pensar da forma que eu penso, não, vou começar pelo primeiro, depois vou para tal, para tal, para tal. Você pode analisar uma música que você já tenha feito e começar a entender esses padrões para a próxima vez que você for fazer beat, para a próxima vez que você for fazer música, quando você estiver no estúdio com um artista, você conseguiu o resultado muito mais rápido. Músicas são padrões, galera. Então, a partir do momento que você entende esses padrões, você consegue a sonoridade muito mais fácil. Então vamos observar essa progressão que eu fiz aqui. Ela parece muito complicada, mas na verdade ela não é. A gente está fazendo o primeiro grau da escala, estamos na escala de dó menor, e a gente está fazendo o primeiro acorde da escala. Quando eu falo primeiro grau, é o primeiro acorde da escala. Toda escala, todo campo harmônico tem 7 acordes. Então eu optei por fazer o primeiro grau. A função do primeiro grau é já setar o tema da música, é o momento de repouso. Então a gente já começa no repouso, setando o clima da música, setando o tom. E logo em seguida eu já vou para o quinto grau, que é o ponto mais distante. O ponto mais distante não é lá o sétimo grau, porque o sétimo grau ele está um semitom de distância para trás da tônica. Então o ponto mais distante seria o quinto grau, onde a gente tem a nossa dominante na escala maior. Nesse caso aqui é um acorde menor. Normal. Em seguida, eu estou fazendo o primeiro grau com inversões que eu vou chegar lá. Então é primeiro, quinto, primeiro, quinto. Aqui a gente segura no quinto de novo. Primeiro, quinto, primeiro, quinto. E aqui a gente tem o nosso turnaround, que é a nossa viradinha, que eu vou explicar mais pra frente. Eu vou dar play nisso aqui para vocês ouvirem do que eu tô falando. Viu como é que é um pianinho orgânico que parece mesmo que foi tocado? Eu vou mostrar para vocês as técnicas que eu uso para chegar nesse resultado. E galera, se você está gostando do vídeo até agora e você quer se aperfeiçoar na hora de fazer melodias, você quer entender toda a ciência por trás disso para conseguir ganhar velocidade e para conseguir desbloquear sua criatividade de uma vez por todas, eu tenho uma criação de teoria musical especialmente para você que faz música no computador. É o primeiro link na descrição e eu vou deixar o comentário fixado também. E o curso é válido para você que já está começando, para você que já tem um conhecimento legal teórico e quer se aprofundar
quer criar suas próprias melodias de maneira mais humana possível, mesmo fazendo no computador, esse curso é para você, dá uma olhada lá. E se você estiver procurando por timbres, tanto de bateria, quanto midis, quanto acentos melódicos, para deixar sua música mais especial, eu tenho 2 kits disponíveis, tanto o Harmonix quanto o Magma, também está no comentário fixado e na descrição, beleza? Vamos pro próximo ponto. Cara, e não tem como, você tem que usar timbres bons, você não vai conseguir ter uma música boa com timbres ruins, a não ser que você use timbres ruins pela estética, para ter essa estética suja que você está buscando, mas aí são escolhas artísticas, são escolhas suas, que da música que você está buscando. Esse tipo de beat que eu quero fazer é um beat mais limpo. Eu me inspirei em Nipsey Hussle, eu me inspirei naquela época de ouro do Maybach Music, né, do Rick Ross, que tem aqueles pianos bonitos, que tem uma vibe luxuosa, que tem uma vibe sofisticada. É isso que eu tô buscando nesse tipo de beat. O que a gente precisa fazer, principalmente quando a gente fica pulando de um acorde pro outro. Por exemplo, aqui é 1, depois é 5, daí 1, 5, 5, 1, 5. Você vê, eu tô fazendo a progressão 1, 5, mas por que parece que ela tem tanto movimento? O segredo é utilizar de inversões. Olha, parece que aqui que eu tô fazendo vários acordes diferentes, mas por exemplo, aqui é o primeiro grau do campo harmônico, aqui é um dó menor com nona, e aqui é um outro dó menor com nona, que ele tá totalmente com vozes opostas. Se eu mudar as vozes de novo, olha que é o mesmo acorde, galera. Olha que é o mesmo acorde. Você entende? E parece que é um outro acorde totalmente diferente por causa que as vozes estão diferentes. As inversões, mudar uma oitava para cima ou para baixo, faz toda a diferença na sonoridade. Então essa é a segunda dica. Você tem que utilizar inversões com propósito. Esse acorde de passagem é um acorde de 6º grau da escala, ou seja, é o 6º acorde do campo harmônico. E eu estou fazendo esse 6º grau sus 4, todo invertido. Essa nota aqui é a tônica. Olha isso. Tá aqui o nosso 6º grau, só que eu taquei ele lá pra cima. E eu coloquei essa notinha aqui como baixo, que não pertence à escala. Vocês podem ver pelas notas acesas aqui do teclado. Você pode considerar que eu tô pegando o 6º grau da escala maior, ou, que é mais prudente, você considerar que eu tô pegando isso aqui da escala menor harmônica. Tá vendo que agora ficou certinho na escala? Então esse acorde aqui seria o 6º grau sus 4 com o baixo em si. Beleza? Então são essas inversões que dão característica na nossa música, que faz a nossa música soar como música, que cria movimento. Porque senão fica repetitivo, galera, não tem como, principalmente quando a gente está utilizando dos mesmos acordes. Você tem que criar esses dedilhados aqui, tá vendo? Que eles não estão certinho no grid. Olha que delícia que ficou isso aqui, essa outra viradinha aqui que eu tô fazendo, que eu estou utilizando de uma outra técnica que são arpejos. Arpejos nada mais, nada menos que são acordes não tocados ao mesmo tempo. É o mesmo acorde, tá vendo que são as mesmas notas aqui? Eu só fui descendo as oitavas para criar essa vibe pra gente. E a mesma coisa ocorre aqui, que esse dedilhado que ocorre aqui. E aqui eu optei por não colocar o arpejo. Eu segurei o acorde da mesma forma que eu coloquei aqui e fiz um dedilhadinho diferente. E fiz uma virada, o famoso turn around, que a gente utiliza de síncope, que a gente utiliza de ritmo, que a gente utiliza de notas soltas para criar antecipação e para criar virada de volta pro loop. Vou chegar isso aqui mais para frente. O fator humano, ele conta muito, o ritmo conta muito, a intensidade conta muito. Eu quero que vocês observem agora o velocity do meu piano. E olha como ele tem um ritmo, como ele tá suave, como as notas não são tocadas de maneira reta. Você precisa de nuances. E o que eu utilizei aqui? Eu dei o Ctrl A e apertei o Ctrl S. Aqui eu mudei um pouco o time da nota e mudei aqui o velocity. Isso você já consegue, vamos dizer assim, o nível 1 de humanização. Em segundo lugar, eu apertei o Alt R e mexi e cliquei aqui no Levels e mexi aqui no Pan. Porque quando você tem um Grand Piano, né? Você consegue ouvir muito bem. Deixa eu abrir esse Grand Piano aqui. Um Grand Piano, galera, é esse piano grande aqui que tem com cauda longa. Quando você ouve ao vivo um piano desse tocar, você percebe facilmente que a parte aguda, né, do piano aqui no lado da direita sai
ecoa mais aqui da direita. E as notas graves, as cordas estão aqui do lado esquerdo. Então, se eu apertar o Alt R e mexer no Pan aqui, ele vai dar isso aqui pra gente. Tá vendo que as notas mais agudas eles estão indo pra direita aqui no Pan e as notas mais graves estão indo pra esquerda. Então, utilizando essa função do Randomizer do FL Studio é muito legal e você pode controlar ela por aqui. Eu vou fechar por causa que pra mim tá perfeito. Você pode mexer no Velocity e você pode mexer no Pan aqui. Então, se você pensa que não, mas faz muita diferença você ter as notas mais graves. E gente, não é muito, é um pouquinho mais para a esquerda e as notas mais agudas um pouquinho mais para a direita. Isso faz a diferença no conjunto da obra para a gente ter essa sonoridade mais humana, que não parece robótica, que não parece feita no computador. E o quarto e último recurso que eu utilizo aqui no FL Studio, que ele é um pouquinho mais... Você tem que arrumar. Mas é utilizar, se você vir até aqui na setinha, vamos abrir Tools e utilizar a função Humanize. Você pode gerar vários seeds aqui e dar Regenerate. E você pode dar gerar aqui, que nem uma inteligência artificial, digamos assim. E você pode, a partir dessas seeds, ver o que combina melhor com a sua música. Isso aqui ele vai mexer em todo o seu MIDI, o ponto que ele começa, o intervalo que ele começa, quando ele termina, o intervalo que ele termina, quanto tempo dura, a variação do velocity. Isso aqui é muito bom para não ficar para não soar que nem o computador. Então, se você utilizar do Alt S, do Alt R e do Tools e de vir até o Tools e utilizar a função Humanize, que não sei por que não tem atalho. Se você souber o atalho, deixa aí embaixo. No seu MIDI, principalmente nos seus acordes, quando seja piano elétrico, seja guitarra, qualquer coisa que seja MIDI e que faça acordes, é importantíssimo você utilizar dessas três funções, beleza? E junto nesse terceiro ponto, que é do ritmo, eu vou sair um pouco aqui dos acordes e eu vou vir aqui pro hi-hat. E eu utilizei de uma bateria acústica, de uma bateria real. Então, junto com o timbre, a intensidade da nota e o ritmo é a coisa mais importante para conseguir um negócio mais humanizado. Se liga. Viu como é importante esse velocity? Então o velocity junto com o ritmo, eles estão totalmente interligados, porque um complementa o outro. E também uma coisa muito importante é o swing. Aqui no FL Studio a gente tem a barra de swing aqui. Mas você sempre pode, aqui nesse caso vou mostrar o kick para vocês, você pode tirar um pouquinho ali do grid. Então adicionando swing, adicionando groove, adicionando variações no velocity, você consegue um pocket. Pocket é um groove muito fluido que você consegue ver que as pequenas imperfeições dele fazem o conjunto ter uma sonoridade totalmente suave que encaixa exatamente no seu quadrado, digamos assim, no seu bolso. Pocket é bolso. E a bateria flui de uma forma humana, com imperfeições que a gente tenta reproduzir no computador, que às vezes a gente consegue um bom resultado e às vezes não. Como tudo que a gente faz na vida, a prática vai levar a gente até isso. Olha o groove dessa bateria, olha o pocket, como tá cada coisinha no seu lugar. E uma coisa que a gente não pode se esquecer, que a gente é muito comum, a gente que faz música no computador, é esquecer das variações. Faça uma pattern em A e uma pattern em B para o seu baixo, para os seus acordes, para a sua bateria, para a sua melodia, com pequenas imperfeições, com pequenas mudanças, com variações no velocity. Às vezes até a notação pode ser a mesma, mas pequenas variações no velocity transformam um beat, um loop em uma música completa. E virada de bateria, principalmente nesse estilo que eu faço, é importantíssimo. Nesse caso aqui, eu estou acentuando as mudanças dos acordes com o snare e com o prato. Se eu tocar com os acordes juntos, tá vendo que aqui tem uma mudança de acorde, aqui tem uma mudança de acorde, aqui tem uma mudança de acorde, aqui tem uma mudança de acorde. Outro ponto importante, síncope. Foque em não mudar tudo no tempo. Por exemplo, aqui já tem uma quebra de tempo que faz... Aqui tá no tempo, aqui a gente tá na síncope.
Aqui a gente tá no tempo, só que o drum roll já começa no contratempo do segundo, lembre-se. Aqui seria a síncope e aqui seria o contratempo, beleza? Pensa assim comigo, síncope é o contratempo do contratempo, beleza? E outro instrumento que pode fazer parte do ritmo é a guitarra. Nesse caso aqui eu estou usando uma guitarra mutada fazendo A. E olha as variações no Velocity. É o mesmo princípio, galera. O Velocity, ele vai criar o ritmo para você. Quanto menos você tocar tudo reto. Isso aqui eu fiz criei o ritmo no teclado MIDI tocado. Só que eu fui fazendo fine tuning. Fui fazendo pequenas modificações para conseguir o ritmo que eu queria. Olha essa guitarra. Só com ela você já consegue balançar a cabeça assim, você já consegue sentir o ritmo. E porque eu desenhei esse Velocity aqui da mesma forma que a gente estivesse fazendo com uma guitarra normal. Tudo para conseguir uma música humanizada é nuances, é ritmo, é força, é repouso, é tensão, é forte, é fraco. Vocês entendem? Então, para criar beats mais humanos, você tem que prestar atenção na sua progressão, você tem que prestar atenção nos seus timbres, você tem que prestar atenção no seu ritmo, no seu pocket, no seu groove, você tem que prestar atenção na construção, na estruturação da música e como cada instrumento casa um com o outro. E uma coisa que a gente não pode esquecer de forma alguma é de colar tudo com o baixo. E o baixo dança, galera. Eu vou ligar junto com o metrônomo, porque o baixo ele tem que dançar junto com o metrônomo. E olha aqui, na minha pattern, tudo tem swing, galera. Então você consegue perceber bastante swing nessas notas que estão próximas, né, uma da outra. Tipo, ele dá uma quebradinha, ele puxa mais para um lado do que para o outro, ele não toca retinho, tipo, como se fosse de duas em duas notas. E uma dica pro baixo é utilizar de oitavas. Aqui eu fui extremo e utilizei de 2 oitavas, mas aqui é a tônica, aqui é a tônica, aqui é a tônica, aqui é a tônica. Você vê, eu tô tocando a primeira acorde da escala num range de 3 oitavas diferentes. Então isso tudo é ritmo, galera. Isso tudo é ritmo. Isso tudo contribui pra gente conseguir uma música mais humana. Beleza, e a quarta dica, o quarto truque, os timbres importam demais. Você tá querendo fazer um negócio sujo, vintage, boom bap, ampliado, lo-fi. Você tá querendo fazer um negócio limpo, luxuoso, groovante, dançante. O que você tá buscando? Nesse caso aqui eu busquei o mais clean. Não vou dizer o mais clean possível, mas é um beat bem clean. É um beat que eu busco essa parada luxuosa, igual eu falei pra você, Nipsey Hussle, Rick Ross. Eu coloquei esse beat aqui, ele já tá postado no canal, ele tá como Scarface type beat. Então é um beat que tem uma instrumentação mais limpa. Eu busquei esses timbres, então na hora de você utilizar esses timbres, por exemplo, eu tô aqui com o Noir Felt, um piano que eu utilizei só plugin do Kontakt, basicamente. Ó, pra criar minha progressão, foi basicamente isso. No Arfelt. Olha que timbre lindo, galera. Que limpo que ele tá. Igual eu mostrei pra vocês o hi-hat. Olha que limpo esse hi-hat. Até o kick, ele tem um pouquinho de sujeira, mas é um kick limpo. Esse aqui tá no meu kit Harmonix, esse kick aqui. Ele tem um layer, ele tem um hat por baixo. O snare um pouquinho abafado, mas ele também é limpo pra caramba. Também do meu kit Harmonix. E é claro, utilizar de layers. Esse aqui é um pouquinho mais moderno. Quando você coloca os timbres juntos em camada, você dá uma característica muito única pra eles. E lembre-se de utilizar percussões também. Olha o Velocity aqui nesse cowbell também. Eu não tô tocando o cowbell reto. Meu, é a mesma coisa com o shaker. Olha o Velocity do shaker. Intensidade e dinâmica, galera. Nuances.
para todos os instrumentos. Por baixo também a mesma coisa, utilizei do Kontakt. Textura que você precisa para preencher conforme a música for crescendo, eu utilizei o Session Horns. E utilize das funções de articulação do seu plugin. Tá vendo? Aqui tem o vibrato. Se eu mudar para cá, por exemplo, para Rips, por exemplo, olha a diferença que faz. Aqui ele vai crescendo em 4 barras, tá vendo? Você pode deixar 2 barras também. Outra que tem articulação, a guitarra. Também uma livraria do Kontakt. Se eu mudar aqui a articulação pra fazer a nota aberta. Cadê a vibe? Olha com a nota mutada. Olha esse outro aqui. Tremolo. Então a gente tem que utilizar as articulações do instrumento para conseguir suar que nem um instrumento, para não suar que é um MIDI, certo? Então mais uma livraria aqui do Kontakt. Essa aqui é de couro. Que conforme a gente vai chegando até o refrão, a gente quer abrir isso aqui, né? E o único instrumento que eu utilizei do Zenology foi o Lush Strings. Meu, que é uma string muito boa, por sinal. E a quinta dica mais importante é pensar no seu arranjo. Cara, mais uma vez, dinâmica, tem que ter repouso, tem que ter tensão, tem que ter clímax. E ir adicionando os instrumentos conforme a música for pedindo. Por exemplo, aqui, lembra que eu falei que eu ia falar desse turnaround mais pra frente? Essa viradinha de acorde, não só uma viradinha de bateria, essa viradinha junto com os acordes, a gente não costuma ver em música moderna. Então quando você faz isso, já dá, a pessoa se pergunta, caramba, isso aqui é MIDI ou isso aqui é sample? Olha aqui, se liga, essa parte aqui é o final do refrão e vai transicionar pro verso. Então aqui a gente tem o refrão, que tem o nosso turnaround com todos os instrumentos fazendo camada e a gente vai transicionar pro verso. Olha como isso aqui, ele cria uma tensão e a gente relaxa de novo para ter a volta pro verso. Então a gente usa os próprios instrumentos, o velocity, a preparação, a quebra de ritmo, a quebra de expectativa para transicionar de novo pro verso. Galera, esse foi o vídeo de hoje, essas foram as 5 dicas que eu tenho pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal pra mais vídeos como esse, tamo junto e uso, tchau!